E aí, gente, trazendo mais um vídeo de Dark Souls, dessa vez Dark Souls 3, onde eu fiz o Soul Level 1 no DS3. Eu fiz da forma mais padrão esse desafio, que é com a Broadsword, né? Até porque no DS3 as Stray Swords são muito boas e spamar R1 é igual a ser pro player nesse jogo. E eu zerei Dark Souls 3 apenas 4 vezes e fazia tempo que eu não jogava, né? Diferente de Dark Souls 1, que eu já zerei muitas e muitas e muitas vezes, né? Então alguns boss eu não tenho tão memorizado o moveset e eu tive que relembrar e aprender coisas novas para facilitar a minha vida, como dar parry em alguns bosses, mas no fim eu acho que eu me saí bem até e acho que vocês vão se surpreender bastante com como foi a luta contra alguns bosses, pelo menos eu fiquei bastante surpreso. Só mostrando pra vocês a minha personagem, ela é essa coisa linda que vocês estão vendo e o nome dela é Gordox. Sim, Gordox. Eu coloquei esse nome porque foi que me veio na cabeça. Eu sei, ela não tem nada a ver com Gordox. Tipo, ela é muito mais bonita que ele, né? Indo pra nossa primeira luta, que é contra o poderoso Gundyr. Pra ver como eu tô há tempo sem jogar Dark Souls 3, eu tentei bater no Gundyr antes de tirar a espada dele, né? Essa luta não tem basicamente nada de diferente do padrão nesse desafio, então foi bem tranquila, nada demais. Aquela luta fácil que sempre foi o Gundyr. Aqui eu já venho nessa senhora para comprar umas Fire Bombs nela para facilitar a minha vida na Muralha de Lothric. Chegando com essa linda vista da Muralha de Lothric, eu tinha três objetivos em mente. O primeiro era pegar Titanitas, o segundo era pegar a Broadsword e o terceiro era matar o Vordit. Essa luta não é uma luta complicada, é só ficar meio atrás, meio embaixo dele, passando a espada na bunda dele, que grande parte dos ataques dele nem mesmo te acerta. Ou tu consegue às vezes desviar só correndo mesmo, e fazer a impressionante arte de spamar R1. E essa luta é uma luta que eu gosto bastante, até eu acho uma ótima primeira luta fora do tutorial. E a trilha sonora dela é incrível, cara. Nossa, é maravilhosa. Essa entradinha da segunda fase dele é maravilhosa. Aqui vem uma parte de DS3 que parece que todo jogo da From muda muito, que é a batalha contra invasores. Nossa, como os invasores de DS3 são insuportáveis. E ainda me ocorreu algo que eu não sabia que era possível e me deixou muito puto. Vocês viram que eu matei ele, né? Pois então, descansei na fogueira, ó, Dark Spirit Destroyed, não sei o que. Descansei na fogueira. Agora vejam, eu matei ele, mas por eu ter descansado na fogueira, ele reviveu. Mas o jogo disse que ele estava morto. E daí eu sentei na fogueira porque o jogo disse que ele estava morto. Mas ele reviveu, o meu jogo disse que ele estava morto. Mas ele tá vivo. Após eu acabar sofrendo de um gangbang, eu vou pegar a Merchant's Ashes, que permite a gente comprar a resininha de fogo para passar na nossa arma, que eu vou acabar comprando muito durante o jogo essas resinas, que é o que vai me ajudar a dar mais dano da fraqueza que o boss tem. E vai nos ajudar muito isso. Já com as resinas de fogo, me preparo para equipar e esquecer de usar. E essa luta, no início é só matar os carinhas em volta da árvore e depois focar em explodir as bolas da árvore, que acaba sendo uma luta bem fácil fazendo isso. Agora, meus amigos, aqui começa a surpresa.
pois esse boss foi um dos boss mais difíceis da run. Sim, o fucking Crystal Sage foi um dos bosses mais difíceis da run. Eu tomei uma estratégia inicial de tentar matar os clones dele, porque eu sabia que ele me matava muito fácil. Então achei que fosse bom matar os clones para tentar evitar tomar dano, mas na realidade isso fez com que eu tomasse mais dano e morresse mais. Aí só quando eu resolvi matar ele da forma de sempre, focando verdadeiro, que eu consegui matar ele. E é claro, também foi um pouco de skill issues aí também, né? Me faltou um pouco aí. Aqui eu deixo a minha arma com a infusão bruta, já que a gente não vai upar, o skating não importa, então eu deixo ela bruta para causar o maior dano possível. Indo a caminho dos Abyss Watchers, eu queria pegar algumas titanitas nessa área para adiantar bastante o upgrade da nossa arma e também para matar o boss. Finalmente, depois de morrer muito, eu cheguei nos Abyss Watchers e, gente, eu acho essa luta linda, tá muito foda a vibe toda dessa luta. A fight em si é muito boa, mas no fim ela é aquilo, né? Spam R1, dá backstab em alguns momentos ali também, que é bem fácil, até porque a postura do boss é bem baixa, então qualquer hit, praticamente, ele já perde a postura, o que deixa a luta bem mais fácil. E mesmo a luta sendo bem fácil, eu morri por envenenamento. Eu voltei neste local só para pegar um escudo de parry que vai me ajudar muito em alguns bosses mais pra frente. Vindo agora para o pobre do Volnir, a única coisa que eu tenho para dizer com muita vergonha é que eu tive a capacidade de morrer nesse boss. 2 vezes. Depois de passar vergonha no Volnir, agora era hora de ir pro Smoldering Lake para coletar mais Titanita para melhorar nossa arma, que aí tem bastante Large Titanite, que vai nos ajudar muito a adiantar a força da nossa arma. Aqui tem uma técnicazinha da qual eu nem sabia fazer, mas eu aprendi agora, que você fica aí atrás dela e espera as balistas matarem a minhocona que fica aí. Vindo agora para esse demônio todo fodido, essa luta tem que tomar um pouco de cuidado, pois o dano dele é meio altinho, mas nada absurdo a ponto de te dar hit kill fácil. Os ataques dele são lentos, então em geral é de boa de desviar e o dano tá bem legal. Não é tipo um dano incrível, mas como a gente consegue dar bastante hit pela arma ser rápida, o dano acaba sendo bem válido e assim eu consigo matar ele de primeira, mesmo esquecendo de usar a resina. Eu vim pra essa área porque é necessário pra mim conseguir ir pra Iritil e continuar o jogo, então eu não tenho muito mais opção em geral, e porque eu queria pegar mais Large Titanite pra mim conseguir deixar a minha arma perfeita para mim enfrentar a dançarina e queria matar o Patches também, que ele é um filho da puta, mas não só por isso, é porque as cinzas dele oferecem mais resinas pra gente, infinita, pra gente poder comprar lá na senhorinha Firelink. Beacons of the Deep é uma luta um pouco estranha, se tu não tem muito dano em área ela pode ser chatinha, mas é uma fight bem fácil em geral, sem muito problema, né? Eu não sou muito fã dessa fight não, mas com certeza ela é uma das lutas desse jogo.
Como eu disse, agora era a hora da dançarina. E a dançarina, sim, é um boss muito foda. Eu adoro ela. E ela é um boss com um moveset bem diferenciado, né? Lento e rápido ao mesmo tempo. Em parte muito passiva, em parte muito ativa. E é uma fight muito boa. Apesar de eu ter morrido, eu acho que eu me saí bem nessa luta. É uma luta que, em geral, eu tenho bem memorizado. Boa parte do moveset dela. Então foi até que tranquilo. Depois de quase ter matado a dançarina um monte de vezes, eu finalmente mato ela. E eu venho para essa área com o objetivo de, adivinhem, pegar mais titanita para melhorar mais ainda a minha arma. Só mostrando a build que eu estou usando aqui até o momento, os anéis mais especificamente. Eu estou usando o Cloud Ring para recuperar a estamina, que é muito útil porque a gente precisa desviar de tudo e bater ainda. Então ele é muito útil. O Life Ring para aumentar nossa vida, né? O Lloyd's Sword Ring. O Lloyd's Sword Ring ele aumenta o nosso dano enquanto a gente está com a vida cheia. E o Lloyd's Shield Ring aumenta a nossa defesa enquanto a gente está com a vida cheia. Ou seja, como a gente quase sempre vai estar com a vida cheia, se a gente não tiver, provavelmente a gente está morto. Esses dois anéis são muito úteis. O Lloyd's Shield Ring vai nos ajudar muito a não tomar hit kill, porque ele reduz muito o dano que a gente toma quando a gente está com a vida cheia. E o Lloyd's Sword Ring vai nos ajudar a causar muito mais dano, pelo fato de que a gente vai estar quase sempre com a vida cheia. E esses são meus anéis por enquanto. Chegando em Irichu com essa linda e bela vista. Nesse ponto a gente já tá com a build meio que pronta, que é só upar a nossa Broadsword basicamente. Ainda vamos pegar mais alguns anéis e tal, mas a build já tá meio que pronta. Então só nos resta ir pro querido Sullivan. Bom, esse boss é o terror de muita gente. E a minha estratégia contra ele foi tentar dar parry. E ele é um boss parreável, né? E esse primeiro parry dele é bem fácil de ser feito. E o dano tava muito bom. Até por isso que eu fui matar a dançarina antes pra deixar a minha arma muito mais forte para esses bosses, que são mais difíceis, né? A minha estratégia era tentar dar parry nele, mas o meu problema também era a tal da sombra, então eu mudo minha estratégia depois de um tempo com a ideia de tentar matar a sombra dele o mais rápido possível, em vez de focar em tentar dar algum outro tipo de parry no meio da luta. E ela foi dificilzinha, mas eu consegui, e essa luta é simplesmente linda, eu adoro essa luta. O Sullivan é um chefe bem moderno da From Software, bem moderno, de menos de 10 anos atrás. Ele é imparavelmente bem moderno, até comparado a bosses de Elden Ring, por exemplo. Então é um boss simplesmente maravilhoso. Apesar de toda essa dificuldade que vocês estão vendo, eu consigo matar o Sullivan. Level 1, no hit.
Sem enrolar muito, já vindo pro Aldrich. Esse boss, eu acho ele meio chato algumas coisas nele, né? Ainda mais se tem pouca vida, tipo esses orbezinhos que ficam vindo em ti. As flechas certamente são mais insuportável. E tu pode desviar dessas flechas na primeira fase, indo pra trás dele. Mas o dano dele ainda é bem alto, né? Então como a gente pode ver, ele machuca. Na minha segunda tentativa estava derrotado aí já o Aldrich. Aí no calabouço de Litil eu vou atrás da Chantel's Ashes para mim conseguir comprar Gold Pine Resine, né, a de raio infinita, que vai ser muito útil porque a maior parte dos bosses no jogo são fracos a raio. Vindo já pro Yorm, infelizmente sem o Cebolão para fazer o desafio, né? Eu acho essa luta cinema, eu adoro essa luta, tá? Eu gosto muito dessa luta, até comparando ela com a do Rykard, eu gosto bem mais dela por alguns motivos, né? E acho que um dos primeiros é que, apesar dela ter o método de fazer ela que é com a Storm Sword, não lembro o nome da arma, tá? Mas com a arma da arena dele, que é o método mais eficiente, ela é uma luta totalmente possível e tranquila de se fazer sem. Além dessa trilha sonora ser simplesmente cinema. Não que a do Rykard não seja, tá? Eu gosto muito também, mas o Rykard, até pela poluição visual, a primeira vez ele me tiltou um pouco. O Yorm, não. O Yorm, eu acho ele muito foda, tudo nessa luta. Eu acho muito, muito foda. E é simplesmente cinemática essa luta, ainda mais com a quest do Cebolão e tudo mais. E por tu poder fazer ela de duas formas diferentes, tanto normal quanto com a espada. É simplesmente absurda essa luta. E quando eu digo que essa tu pode fazer de forma normal, não é que a do Rykard tu não possa. Tu pode, mas ela não é pensada pra isso. O que é bem chato de fazer a do Rykard normalmente, sem usar a arma dele. Mas o Yorm não, o Yorm é tranquilo de fazer sem usar a arma, porque a luta é pensada pra ter outro método. Agora me expliquem como a Morta tá me chamando. Indo direto pro Oceiros. O Oceiros é um boss muito interessante, né? Mas a luta dele é meio desorganizada e tal. E assim, eu joguei muito bem mesmo, vocês vão ver. A única coisa que tu tem que cuidar dele, basicamente, é a corrida de 0 frames dele. E eu digo corrida de 0 frames porque ele, antes de começar a animação, já dá dano, pô. Aquela corrida é simplesmente impressionante. Ele nem começa a animação, a corrida já deu dano. Então é a única coisa que tem que cuidar. E eu não sei se com essa minha build ela me daria hit kill, mas normalmente, com uma vida mais baixa, ela acaba te dando hit kill porque ela dá muito dano. E muitas vezes ele começa quando tu tá embaixo dele, o que é bem perigoso. Pra minha sorte, ele não fez isso daí, né? E eu acabei fazendo essa luta no hit. Então apenas vejam. Oceiros humilhado. Seguindo já pro Champion Gundyr. Gente, a primeira vez que eu joguei eu apanhei tanto desse boss. E eu esperava que fosse ser muito difícil. Eu acabei morrendo acho que 2 vezes. E esse boss acabou sendo muito mais fácil do que eu esperava. Porque, assim, é muito fácil de dar parry nele, né? Então, eu nem sabia dar parry e eu acabei acertando grande parte dos meus parries. E fica muito mais fácil dando parry. Muito mais. Então, acabou que não foi uma luta muito complicada. Apesar do chefe em si eu achar bem difícil, assim, principalmente na primeira vez que eu joguei.
Continuando no meu boss rush do jogo, que agora não tem muito mais coisa pra fazer pra minha build, né? A Dragon Slayer Arma. E, gente, o X1 contra o Dragon Slayer Arma é muito da hora. O problema é essa porra desse bicho aí que fica aí do lado. Nossa, morri rápido, hein? O problema é essa porra desse bicho que fica aí do lado, atirando coisa em geral. De resto, a luta dele não é muito complicada e é uma luta bem legal. Tomar cuidado que ele dá bastante dano, mas em geral a maior parte dos ataques dele não vai dar hit kill com essa build que eu tô. E ele tem alguns ataques que tu consegue ir pras costas dele tranquilo e tal. Sempre tomar cuidado, porque ele tem alguns ataques com delay, outros sem, né? Ele é um chefe aí que ele acaba alterando a forma que ele ataca, a frequência com que ele ataca, mas em geral ele é bem agressivo. Então muito cuidado, principalmente com o escudo dele que pega muito de surpresa. Eu não sei porque eu achava que tinha alguma coisa pra lá. Bom, agora os irmãos. Gente, os irmãos são um boss muito da hora, muito foda desse jogo. Maravilhoso, lindo, perfeito, cheiroso. E eles foram dificilzinhos, tá? Normalmente eles não são boss tão difíceis, inclusive a primeira vez que eu joguei o jogo eu matei eles de primeira, como a maior parte dos bosses na realidade. Mas no caso do desafio só level 1, eles foram um dos bosses mais difíceis. Mais ideal tentar bater nas costas dele na segunda fase, se possível. O moveset da arma é interessante para fazer isso. É o melhor? Não, mas é suficiente para conseguir fazer isso. Então foi isso que eu tentei fazer e decorar o moveset dele, né, para não acontecer isso aí. This spot. This spot. This spot. This spot. This spot. This spot. Mark my words as one. Indo agora em direção ao cara sem nome, a gente tem que passar por essa parte primeiro e essa parte me dá muita raiva. Aí você me pergunta por quê? Aí eu te respondo. Vindo para o Ancient Ivern. Bom, esse boss aqui é muito fácil, né? Todo mundo sabe aí como é que mata e seria absolutamente impossível de eu morrer nele. Ou era pra ser impossível, né? Chegamos então no famigerado. E, gente, eu não vou mentir que eu estava com medo desse boss. Eu passei ali a resina errada, tá? Só apontando, era pra ser de raio contra o dragão. E a de Dark contra o. Eu esqueci o nome do cara, né? Mas ele não tem nome, faz sentido, né? Mas enfim, era pra ser de raio contra o dragão e a de Dark contra o Nameless King, né? E, gente, ele é um boss dificilzinho mesmo. Mas, sinceramente, foi mais fácil do que eu esperava, tá? Eu esperava ter mais dificuldade nele. Mas assim, não foi fácil, tá? Foi um tanto chatinho, mas eu esperava ser mais difícil. Ele é um boss que muda muito, assim, o moveset dele, o tempo dos ataques e tudo mais. Ele é um boss bem chatinho. É um boss simplesmente fenomenal, assim. Eu adoro esse boss, ele é lindo, maravilhoso. O cara sem nome é simplesmente genial. Pega no meu pau. Gostaram da minha primeira tentativa na segunda fase? Foi boa mesmo.
E vamos começar a primeira DLC. E, gente, eu estava com medo, principalmente dessa DLC, que a gente tem dois bosses. Que, enfim, né? Frida é Frida, e o outro boss eu achava que seria o boss mais difícil do jogo. Se provou o contrário, mas eu achava que seria o boss mais difícil do jogo, pelo fato de eles serem dois e eu não poder tomar lá muito dano, né? Já que eu tô level 1. Mas aconteceu coisas surpreendentes nesta DLC. A minha primeira surpresa foi esse maluco ter me matado com um hit. I trust you've learned your lesson. Depois de já ter preparado tudo pra ir pra Frida também, eu vim aqui pra o Artorias e o Sif da Shopee e, gente, eu acho essa luta simplesmente ruim. É muito triste que de duas lutas, uma seja absolutamente insana da DLC e a outra eu, sinceramente, acho bem ruim. Porque é só uma tentativa de fazer um fanservice, só que é mal feito, pô. A luta não é boa, simples assim, pô. Nos dois não funcionam legal junto, o NPC aí é insuportável de chato. O lobo é até legal, nada de incrível, mas é legal. O NPC é só chato, pô, sabe? Então é isso, pô. Se você discorda, tudo bem, é a vida, fazer o quê? Mas eu acho essa luta só ruim e desnecessária. Eles podiam ter feito um fanservice muito melhor do que isso daí. Eu acabei indo pegar o Grass Quest Shield pra luta contra a querida Friede. E, meus amigos, chegamos na Frida. É assim, é difícil de saber quem que é melhor, Frida, Gael, Midir. Mas a Frida é emocionante, né? É absurda essa batalha, linda, maravilhosa, perfeita. E, gente, eu me surpreendi absurdos com como foi essa luta. Foi assim, cinema total, cinema total. Não tem muito o que eu falar, apenas assistir é o necessário para entender. Sim, eu matei a Frida nível 1 na minha primeira tentativa. Eu juro que é verdade. Eu poderia deixar a luta inteira aqui, mas eu não vou deixar a luta 100% completa. Eu já deixei muito grande. Mas assim, eu fiquei emocionado. Quando eu vi que ela tava quase morrendo, gente, e que eu tava na terceira fase, ela já tava quase morrendo e tal. Nossa, vocês não sabem como eu tava emocionado. Eu tava assim, o coração acelerado. Já tava ficando doido, pô. Mas assim, matei a Frida nível 1 de primeira e morri pra porra do Crystal Sage, mano. Vai se fuder. Seguindo para a próxima DLC, tendo finalizado a outra com chave de bosta, agora esses anjos, gente do céu. Miyazaki, o que você estava pensando quando resolveu colocar esses anjos aí? Sendo que hoje em dia eles são bem nerfados, tá? Em comparação ao que era antigamente. Que te estressa esses anjos?
Só mostrando enquanto estou mexendo no inventário, eu tinha esquecido de falar, mas eu estou com o anel do Gundyr, que é aquele terceiro ali do lado do anel da proteção, porque ele aumenta bastante estamina, vida, e ele aumenta 4% do dano que tu toma, mas a vida que ele aumenta acaba compensando, né? E daí é mais ou menos esses daí os anéis que eu estou usando no momento. E vamos para os demoninhos. Para mim, essa luta é a perfeita evolução da luta do Orange State Smoke, onde a gente tem dois bosses que se completam perfeitamente, um tacando projétil de longe, de maneira regulada, isso que é importante, e o outro indo melee, né? É muito boa, assim, toda essa luta, mas, gente, essa luta tem um problema que, assim, é uma tristeza. Porque toda vez que você morre, você vai ter que fazer a luta inteira de novo, e ela é longa pra cacete. Até porque você tem que tirar 3 barras de vida no total, né? Então é bem complicado. E lembrando que os dois demoninhos aí, dependendo do que tu mata por último, ele muda o moveset na segunda fase, tá? E é importante matar o vermelho mais claro por último, porque a menos que tu ache outro mais fácil, o que eu vou matar por último aí ele é bem mais fácil. Só tomar um pouco de cuidado, é uma luta dificilzinha, mas não é nada tão complicado assim. E chegamos nessa desgraça de boss. Gente, a mecânica dele de invocar um player é legal tal, mas puta que pariu, ele como um boss é terrível, nossa. Ai, eu resolvi ainda fazendo offline, gente, nossa, grande erro meu. Aí você me pergunta, por quê? Ah, mano, apenas ver é o necessário. Depois de muitas tentativas de tiltar, de matar o cara que provavelmente é o protagonista do jogo, porque eu entendi que ele é melhor que eu e que ele sentiu pena de mim, e daí só por isso eu consegui. Agora faltavam apenas 2 bosses no jogo. E o próximo a ser derrotado seria o Midir. Gente, eu achei que essa luta seria mais fácil. Sim, mais fácil. Aí você pode dizer, ah, você está louco, o Midir é difícil. Eu digo, ah, eu não acho o Midir difícil. Mas eu passei uma dificuldadezinha que eu não esperava com ele, né? E eu descobri algo simplesmente insano nessa luta. Mas pro meio dela eu comento isso, mas aconteceu um bug muito doido.
assim, quando eu vi eu fiquei até preocupado, pô. Mas eu comento posteriormente o bug. Sobre a estratégia para matar o Midir, eu inicialmente coloquei a espada em 2 mãos. Eu achei que seria melhor pro caso dele, pelo set da espada vir de cima para baixo. Mas é uma bosta, falar a real. A moral mesmo da espada reta no DS3 é usar elas em uma mão mesmo, em 2 mãos não vale a pena. E quando eu resolvo parar de usar em 2 mãos me ajuda muito. Eu também tento uma outra estratégia no meio, que seria me utilizar de uma rapieira. Por quê? Porque o Midir ele tem fraqueza contra dano perfurante. Ele toma 10% a mais de dano na cabeça contra dano perfurante, enquanto todos os outros danos ele tem algum tipo de resistência. É porque ele tem resistência contra basicamente tudo e muito alta. Na cabeça não é tão alta, mas ainda assim é uma resistência bem altinha dele em geral. E, gente, o bug que eu estava falando é esse aí, de aparecer... Olha isso! Vocês estão vendo? Gente, esse bug aconteceu várias vezes durante a minha luta com ele. Olha aquilo dali. Eu jurei que tinha um russo no meu computador. Na minha cabeça tinha um russo no meu computador. Eu descobri que isso é um bug chamado Dummy Glitch. Que acontece, sei lá por quê, mas aconteceu algumas vezes na minha luta contra o Midir. E não vou mentir que me atrapalhou bastante, tá? Óbvio, eu morri um monte de vezes nele que não aconteceu nada, mas me atrapalhou bastante isso daí. Vamos de Gael. Gente, nossa, essa luta pra mim, ela é cinematográfica total, assim. Eu falei isso de algumas, mas puta que pariu, cara. Essa luta é simplesmente emocionante. A sensação que eu tava depois dela, enquanto ela, é simplesmente absurda. Cinema total. Eu falei que é a última luta, mas tem mais uma depois dessa, né? Mas pra mim essa é a última luta do jogo, oficial. Apesar de que ainda tem Soft Cinder depois dela. Então, é isso. Essa luta é maravilhosa. Eu fico simplesmente impressionado com como eles fizeram uma luta tão foda, assim, tão absurda. Pra mim é melhor do que a maioria dos chefes de Elden Ring, inclusive, apesar de que o Elden Ring tem muitos, muito foda, muito absurdo também. Mas nossa, velho, essa luta eu me emociono toda vez que eu faço ela, que ela é simplesmente sensacional. Mano, olha a vida que ele ficou. Nossa, essa hora eu fiquei tão maluco que faltou tão pouquinho.
E assim eu derrotei o Gael no level 1. Foi uma luta um pouquinho difícil e extremamente emocionante. Como eu disse, eu sempre me emociono com essa luta. Ela é simplesmente, assim, maravilhosa. Eu adoro essa luta. E vamos para o Soul of Cinder, o último boss do jogo. E foi um pouquinho mais difícil do que eu esperava, falar a verdade. E essa outra luta que assim é a finalização perfeita dos três jogos, esse boss. É uma maravilha assim, que não tem palavras para explicar direito isso daí. Mas eu não sou tão acostumado com o moveset dele, por quê? Porque, assim, sinceramente, nas vezes que eu zerei ele foi tão ridiculamente fácil que eu nem precisei aprender o moveset direito, tá? Eu só espanquei ele. Dessa vez eu precisei aprender minimamente, né? Então acabou que eu passei uma pequena dificuldade. E assim, o Cinder, o último boss do jogo, tinha sido derrotado no level 1. E só falando um pouco sobre a luta, depois que entra na segunda fase, pra quem jogou muito Dark Souls 1, não tem muito mistério, porque é o moveset do Gwyn um pouquinho melhorado. E é simplesmente linda essa segunda fase, né? E pra quem talvez tenha ficado na dúvida sobre a resina de raio, ele é fraco a raio. Sim, ele joga raio, ele dá pra pegar um milagre de raio com a alma dele, mas ele é fraco a raio. Falando sobre o desafio em si agora, foi maravilhoso fazer esse desafio. Foi realmente muito foda. Eu me senti realmente muito emocionado enquanto fazia, porque é uma sensação muito foda de tu ter o medo de tomar hit do boss, sabe? Coisa que jogando normalmente não tem tanto, porque tu não vai morrer. Às vezes 2, 3 hits tu morre. Aqui, às vezes, até com um hit tu pode morrer, né? Então eu recomendo todo mundo fazer esse desafio. E foi a primeira vez que me apresentou um pouco mais de desafio realmente o DS3, porque é a primeira vez que eu joguei, sinceramente, quase todos os bosses eu matei de primeira, tirando os da DLC e uns 2 ou 3 do jogo base. Então, eu recomendo qualquer um fazer o Soul Level 1 de DS3, que é muito, muito foda. Eu achei, é assim, eu fiz o de Dark Souls 1 também, e é muito legal, mas o de DS3, em comparação a Dark Souls 1, é muito melhor. E é isso, foi esse o vídeo de hoje, DS3 no Level 1. Eu espero que todos tenham gostado do vídeo. Para todo mundo que assistiu até aqui, por favor, deixar o like, se inscrever e comentar alguma coisa se quiser, né? Pode deixar sugestão de desafio, seja Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Sekiro ou Elden Ring, certo? Então, muito obrigado a todos pelo vídeo.